Bom dia, gente. Para quem não me conhece, eu falo bom dia mesmo de noite. Mas boa noite para quem também quer. É isso, já vai se acostumando porque você vai vir mais vezes. Ai, gente, que legal. Então a gente viu aí que o tema é Jesus te chama pelo seu nome. Seu nome, eu ia perguntar qual é esse nome, mas eu acho que vai virar bagunça, então eu não vou perguntar não, viu? Mas eu conheço aí todo mundo, já sei o nome de todo mundo hoje, ainda bem. Mas por que é tão importante a parte de Jesus chamar pelo nome? Né? Ô, Natan, viu? Quando alguém chama pelo nome, a pessoa ela se assusta, ela fica mais atenta, ela é chamada a atenção. Então, por que é importante Jesus chamar a gente pelo nome? Porque a gente fica atento. E se uma pessoa que a gente não conhece, se a gente está andando e uma pessoa que a gente não conhece chama a gente pelo nome, a gente acha estranho. Como que essa pessoa sabe meu nome? De onde que ela me conhece? De onde que ela me viu? Nunca vi essa pessoa na minha vida e ela sabe meu nome. É a nossa identidade, porque é estranha a pessoa. É como se ela soubesse algo sobre a gente que a gente não deu a informação. Então, Jesus ele é intimista mesmo com a gente. Fica claro na vida de todos os cristãos a busca pelo propósito, pela missão, pelo chamado, seja lá como você queira chamar a missão, o propósito ou o chamado. E todos nós buscamos saber para que a gente tem sido chamado. Porque a gente quer viver para trabalhar para o reino, a gente quer viver uma vida para Cristo. E Deus ele tem chamado a gente para uma missão específica, só que às vezes a gente não sabe. Pode ser porque Deus ainda não falou, ou pode ser porque a gente não está ouvindo. Porque Deus chama. Agora, se a gente vai ouvir ou não, cabe a nós. Em Isaías 45, versículo 3. Quem quiser abrir, se alguém tiver a Bíblia, né? Esses crentes de hoje em dia. Isaías, capítulo 45, versículo 3, diz o seguinte, na NVI, que é a minha. Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. A frase, né, a parte, convoca pelo nome, que está no versículo 3 e no versículo 4, ela expressa uma ideia de convocar pessoalmente. Jesus está convocando Jacó e ele fala que convoca pelo nome. Então, ele convoca pessoalmente a realizar alguma tarefa decretada, que aí está no livro de Isaías. Então, ele chama para demonstrar essa intimidade, exclusividade, pessoalidade e qualquer outra expressão aí que se fale de um indivíduo só. Porque quantas bilhões de pessoas já tem no mundo? Já tem 8? Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. 100 eu já acho bastante, já acho demais. 8 bilhões, então. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, e mesmo assim Deus se importa em mostrar para a gente que nós somos únicos, nós somos exclusivos. Nós somos importantes. Deus, ele mostra para a gente a individualidade que cada um, mas ele mostra para quem se torna disponível, para quem se disponibiliza. Ele não vai fazer a pessoa fazer algo. Ele só chama, ele chama todos. Ele chama a todos para serem filhos de Deus. Mas ele só vai trabalhar na vida daquele que se disponibiliza a ser usado por Deus. E Deus ele não faz essa exclusividade para a gente porque nós somos os únicos que podem fazer alguma coisa. Não somos. Mas ele chama a gente para que a gente seja incluído pessoalmente nos projetos de Deus. Alguém já combinou de fazer alguma coisa? Está combinando na sua frente de ir passear, ir para algum lugar. Aí olha, você quer ir com a gente? Quero. Não é muito legal quando alguém te inclui em alguma coisa que vai fazer? Esse alguém é Deus, o Criador do universo. Ele está te incluindo nos projetos dele. Não é alguém que está indo para o Vila Lobos fazer um piquenique e te chamou. Gente, é muito legal. Quem quiser me chamar, eu vou.
Mas é Deus chamando para o avivamento que Ele vai trazer para a gente. É Ele chamando para os projetos que Ele tem nas igrejas, fora das igrejas, em missões, em projetos sociais, é em tudo isso. Então Ele chama, não porque nós somos os únicos que vamos fazer, mas porque Ele quer a gente lá, Ele quer os filhos deles participando. Então hoje, eu quero que vocês pensem agora com a cuquinha de vocês, que aí a gente prossegue, em uma questão. Para que Jesus tem te chamado? Para que você tem sido chamado? Por que você vai ter que pensar nisso? Porque Jesus está te chamando. E Ele te chama pelo seu nome. Mas para quê que Ele tem te chamado? Então vamos pensar nisso. Mas agora, o que adianta a gente ser chamado por Deus, Deus chamar a gente pelo nome, e a gente não conhecer, reconhecer e ouvir a voz de Deus? Como que a gente sabe que a gente conhece a voz de alguém? Quando a sua mãe te chama, você sabe que é sua mãe. Ela é minha mãe. Quando ela me chama, eu já sei exatamente que é ela que está me chamando, porque ela me chama o dia inteiro. Ela fica o dia inteiro me chamando. Quando eu ouço, minha mãe está me chamando. Tem vezes que ela nem está me chamando e eu ouço ela me chamando. Nós temos que ser assim com Deus. Nós temos que ouvir tanto a voz de Deus que quando Ele chamar, a gente nem tenha dúvidas de quem está nos chamando. Porque se minha mãe me chama, eu já sei, né? Eu já estou preparada, inclusive, para fazer alguma coisa. Então, como que vai adiantar Deus Ele chamar a gente se a gente não vai ouvir, reconhecer e obedecer a voz de Deus? E, às vezes, a gente ouve tantas direções e a gente não sabe qual seguir. Porque vem mais do que a direção de Deus. Deus, Ele mostra. O mundo mostra outras também. E o nosso coração mostra outras também. Porque, às vezes, o nosso plano inicial não é aquele que Deus está colocando a gente. Em João, capítulo 20, capítulo 20, do versículo 10 ao versículo 18, eu vou ler com vocês. Jesus ele tinha sido crucificado e Maria Madalena estava no sepulcro de Jesus. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então voltou-se para ele, e Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois eu ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Maria, ela procurava por Jesus. Ela estava lá no sepulcro de Jesus, que ele tinha morrido, né? Graças a Deus, porque ele salvou a gente dos nossos pecados. Mas ela estava muito triste, ela estava enlutada, ela estava com saudade de Jesus. E quando ela foi lá, o corpo tinha sumido. O que fizeram com Jesus? As pessoas, já uma grande maioria, não gostava de Jesus. O que teriam feito com o corpo de Jesus? E ela chama Jesus de Rabone, mestre. O que fizeram com o mestre de Maria? Ela olhou para trás e ali estava o Cristo ressuscitado. Ela olhou para trás e não reconheceu, ela achou que fosse o jardineiro. Mas tudo mudou quando Jesus chamou Maria e disse: Maria, porque ele chamou Maria. Ele chamou ela pelo nome, e tudo mudou quando ela ouviu o nome dela saindo da boca do mestre. Maria, ela reconheceu Jesus e foi falar para os discípulos o que ela havia visto. A Bíblia diz em João 10 que uma ovelha conhece e obedece à voz do seu pastor. Tá ali as ovelhas, o pastor chama, beleza, vamos embora.
Se é algum estranho, as ovelhas não vão. Muito pelo contrário, está escrito na Bíblia. Elas fogem. É isso que nós devemos fazer. Jesus era o mestre de Maria. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso bom pastor. Nós precisamos conhecer a voz de Jesus para que quando Ele nos chamar, a gente obedeça. Só que a gente precisa reconhecer. Mas como a gente vai conseguir reconhecer e obedecer a alguém que não conhecemos? Se uma pessoa desconhecida chega em você na rua, joga isso fora para mim. Não. Que é isso? Tá achando o quê? Nem falo com você, nunca te vi. Aí você vai fazer o quê? Você vai olhar e falar, não, você não conhece essa pessoa. Agora, se a pessoa do seu lado, sua amiga, sua mãe, está do seu lado, comendo uma bala, tirou ali o papel da bala, você pode jogar fora depois para mim? Você pode até, não vou jogar fora, por que você não joga? Mas, no fundo, você vai jogar, você sabe que você vai, no final, você vai jogar. Você conhece quem está te pedindo. Você sabe, se alguém está pedindo água para você, é mais favorável você entregar água se você conhece. Então, como que a gente vai reconhecer? Primeiro, reconhecer a voz. Porque reconhecer a voz, você precisa ter ouvido bastante, para você reconhecer de longe. E obedecer, você precisa de um coração obediente, que também é difícil. Porque, às vezes, não é os nossos planos que Deus está pedindo da gente. A gente tem um plano e Deus pede outro. E a gente tem que obedecer. E essa parte também é difícil, não estou dizendo que é fácil, mas a gente tem que fazer, né? Só que como que a gente vai conhecer? Buscando e se aprofundando no relacionamento com Deus. Isso é assim, o básico do básico, é o ABC do cristão. Devocional, ali o momento secreto, fecha a porta do teu quarto e ora. Lê a Bíblia, gente. Como que você vai obedecer um livro que você não leu? Como que você... Na escola a gente tinha que fazer, né? Resenha de livro. Como que eu vou escrever sobre um livro que eu nunca li? Como que... Só que agora é um negócio que a Bíblia é algo que você vai seguir na sua vida. Não é para você entregar uma redação. Como que você vai dizer que você é cristão e você vai dizer que está seguindo a Bíblia se você nunca nem leu? E você nem conhece quem escreveu. A Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. Deus inspirou os homens que escreveram a Bíblia e Ele está com a gente enquanto a gente lê e enquanto a gente pratica. É o único livro que o autor faz isso. Nunca vi alguém fazer isso. Não, nunca vi. A gente precisa buscar o relacionamento com Deus, porque Jesus, Ele primeiramente chama a gente para ser filhos e amigos de Deus. Não só filhos, mas amigos de Deus. Nem todo mundo tem uma relação de amizade com os pais. Eu, graças a Deus, tenho. Mas nem todo mundo consegue ser amigo do pai ou da mãe. Então, falar que Deus é o pai, tá bom, né? Não falo com meu pai direito, então eu não preciso me relacionar com Deus. Mas Ele também chama para ser amigo. E aí, com o seu amigo, eu tenho certeza que você fala. Aí eu tenho certeza, porque você escolheu a dedo. Então, além de filhos, nós somos chamados para ser amigos de Deus. E quando a gente estabelece esse relacionamento profundo com Deus, a gente não pode se contentar em estar no raso. E cada vez que a gente se aprofunda, a gente percebe que ainda falta muito. Então, quem está no relacionamento profundo busca cada vez mais. E não se contenta em ficar, vou orar antes do meu almoço. Vou orar antes de eu dormir. Ler a Bíblia eu leio na igreja na hora que o pastor falar para eu abrir um versículo. Desculpa, né? Mas tá bom. Mas o relacionamento profundo, você conversa. Você tem o seu momento de oração, que você vai, não, agora eu vou orar, vou jejuar, vou passar o meu tempo lendo a Bíblia, vou fazer o meu devocional. Mas a sua vida é a adoração a Deus. Tudo o que você faz, literalmente, tudo o que você faz é para a glória de Deus, e você faz direito. Até lavar a sua mão, você vai lavar direito, eu te garanto, gente, se tudo você fizer para a glória de Deus. Com o relacionamento, conhecendo Jesus, conhecendo a Bíblia, nós vamos conhecer quem
tem nos chamado e para que nós somos chamados. Porque Deus vai falar. Mas mesmo buscando Deus e pedindo que Ele nos mostre aquilo que devemos fazer, nos mostre qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão, muitas vezes a gente deixa de lado essa missão que recebemos por achar que é algo do nosso coração. Só que isso acontece por um motivo: o medo. A gente não cantou aqui? Então me tira o medo. O medo de não ser capaz de cumprir essa missão. O medo de errar enquanto você cumpre aquilo que Deus te chamou. A gente vai errar, gente. Tem. Mas a gente busca não errar, né? Mas o medo de estar indo na direção errada, só que Deus confirma. A gente precisa estar atento, mas Deus confirma. Então, o medo de não ser capaz de cumprir a missão, o chamado de Deus para nossas vidas, faz com que a gente deixe de lado. Você acha que você não é capaz? Porque você não é. Se você acha que você não é capaz de fazer aquilo que Deus tem para a sua vida, é porque você não é capaz. Deus chama quem está disponível e Ele capacita quem se oferece. Deus, eu falei, Ele chama todo mundo, mas não é todo mundo que, como Isaías, diz, eis-me aqui. Quem diz, eis-me aqui, Senhor, me usa. Aí Ele vai lá, então toma aqui a sua capacidade. Isso sempre aconteceu. Os improváveis são aqueles que Deus usa. Aqueles que ninguém dá nada, que fala, esse aí nunca que vira pastor. Deus falou com ele? Duvido. Duvido que foi com ele que Deus falou. Quero ver. Não vai. Queria dizer, Rafael, você, quando a gente estava fazendo, a gente fez um musical ano passado. E aí eu e a Ariadne estava escolhendo quem que a gente ia colocar para fazer os papéis. E tem José e Maria, óbvio, os pais de Jesus, que tem que cantar. Aí eu falei, Ariadne, vamos colocar o Rafael para ser José. Ele vai ser um ótimo José. Aí ela, ele canta? Aí ele vai. Ele vai. Se ele não canta, Deus vai honrar e ele vai cantar. Ninguém botou fé em mim. Eu botei fé em você e ninguém botou fé em mim. Nem ele acreditou nele. Mas aí eu falei, não, Deus capacita. Gente, uma mulher de fé, viu? Porque estava ruim. Aí a gente foi. Como ator, você foi excelente. Aí, que também já é um. Como cantor foi um ótimo ator. Não, mas aí o Flávio, que é um amigo nosso, ele sabe de música, eu falei, Flávio, estava chegando, gente, estava chegando a apresentação e não estava indo. Não estava indo, estava entrando em desespero. Chegando a apresentação, o menino não cantava. Gente, ele deu o melhor, Rafael, eu reconheço que você deu o seu melhor. E aí eu ainda falei para a Ariadne, eu acho que o Rafael seria um ótimo José, porque ele é aberto a aprender. O Rafael é um menino muito bom para aprender. O que ele não sabe, ele aprende. Me provei, né, gente? Porque eu botei minha mão no fogo por você, Rafael. Aí o Flávio veio ajudar, passaram o dia inteiro ensaiando a música. O menino não cantou no musical e cantou bonito. Parabéns, Rafael. Deus usa os improváveis. Isso sempre aconteceu. E não é porque os improváveis, as pessoas que a gente não espera, têm um grande poder escondido. Nossa, essa pessoa ela deve ter um talento. Não. Mas é porque essas pessoas são as que abrem o coração para ser usado como instrumento por Deus. Se a pessoa não abre o coração para ser usada por Deus, não importa o talento que ela tenha, o que ela saiba fazer, não vai ser bom. Não vai ser para a glória de Deus, vai ser porque ela consegue. Às vezes é melhor a gente estar fora da zona de conforto e fazer o que a gente não sabe fazer, porque aí fica provado ali na nossa cara que não é a gente que fez, mas foi Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 26 ao 29, eu vou ler com vocês.
Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pensem no que vocês são hoje, porque vocês estão sendo chamados. E se você pensa que, mas eu não sei lidar com pessoas, Deus vai te capacitar. Mas eu não sei ministrar, Deus vai te capacitar. Eu não sei lidar com crianças, Deus vai te capacitar. Eu não sou boa em organizar as coisas, Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar. Pensa no que você é hoje, você vai ser transformado. Você vai fazer coisas que você nunca imaginou fazer, porque Deus capacita você para fazer essas coisas. E não porque eu aprendo muito fácil. Sou tão boa, gente, na aprendizagem para fazer as coisas. Não é, meu amor. Deus que te capacita. Deus abre a sua mente, coloca, te ajuda, aprimora, melhora. É Deus que faz tudo isso. E se você verdadeiramente abrir o seu coração e clamar, o Senhor vai ouvir o seu clamor. E Ele não vai te trazer só o seu chamado. Ele não vai te mostrar só para o que você está sendo chamado, mas Ele vai te trazer a capacidade de exercer aquilo que Ele tem te chamado. Mas não se engana muito, porque nós somos chamados para trabalhar para o reino e nós não recebemos as habilidades, as capacidades para que a gente seja reconhecido, engrandecido, virar assim e falar, nossa, você vai ser uma grande pregadora. Todo mundo vai saber o seu nome. Eu quero que o pessoal saiba o nome de Jesus. Se de bônus ainda decorarem o meu, está tudo bem. Mas a gente tem que se preocupar em deixar marcado o nome de Jesus e não a nossa assinatura. Não é para que a gente se vanglorie nele. Versículos 28 ao 31. Porém, por iniciativa... 28. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, e não em si mesmo, no Senhor. Deus reconhece o nosso trabalho. Não é que a gente vai fazer as coisas e ninguém vai reconhecer que a gente fez, que a gente vai ver sempre fazendo para ninguém falar nada. Não, Deus reconhece. Deus traz pessoas que vão falar bem, pessoas que vão ajudar a gente a melhorar. Muitas vezes a gente também tem que estar aberto a melhorar, mas Deus ele vai trazer as pessoas que vão ajudar a gente a melhorar e vai trazer as pessoas que vão levantar a gente para cima. E o diabo traz quem vai levantar a gente para baixo não dá, né? Mas quem vai abaixar a gente para baixo. Deus ele vai reconhecer o nosso trabalho, nosso esforço, a nossa evolução. Não para que o nosso ego fique lá em cima, para que a gente de novo fale, nossa, arrasei. Quando a gente fez o musical, né? Nossa, sou incrível. Olha as músicas que eu toquei. Olha as músicas que eu cantei. Olha a minha atuação impecável. Não para isso, mas para que as pessoas conheçam o nome de Jesus através do nosso musical. Então, que se a gente fica sabendo que alguém se converteu, nossa, a gente conseguiu levar Jesus. Essa é a parte importante. Deus ele vai reconhecer para que a gente seja valorizado no que fazemos para a glória dele, de Deus. Ele vai reconhecer para que a gente saiba que está no caminho certo também. Eu falei no começo que, às vezes, a gente ouve várias direções, vários direcionamentos, e a gente não sabe qual é o de Deus. Está faltando ouvir a voz de Deus. Mas você segue. Deus ele vai te mostrar se está errado, mas Ele também vai te mostrar se está certo. Ele vai trazer paz naquilo que você estiver decidindo, naquilo que você estiver fazendo. Ele vai te trazer alternativas.
Ele vai te trazer todo o suporte que você precisa quando você estiver no caminho certo. Agora, no caminho errado vai dar tudo errado, porque Deus ele não está lá, só para começo de conversa. No caminho errado Deus não está, então vai dar tudo errado. Por isso, a gente não pode deixar que quando a gente receber essas habilidades, essa capacidade vinda de Deus, a gente seja tentado com o orgulho. Porque existem muitos pecados e o orgulho é um deles. E isso pode acontecer quando a gente recebe a capacidade de Deus, a gente pode falar, isso é incrível. Você não é nem capaz. Quem dirá incrível, né? Deus é que te capacita. Você não é capaz e quem te capacita é Deus, certo? E consciente de que somos incapazes, a gente se torna consciente de que somos pecadores. E o pecado, ele nos afasta do propósito de Deus. Porque ele tira de nós a autoridade espiritual que nos foi dada por Jesus. Jesus ele nos dá a autoridade espiritual para expulsar demônios, para ministrar as pessoas, para ministrar de todas as idades, para mandar uma mensagem de Deus. Não temos os cartões que a gente escreve as mensagens de Deus, para profecias. Deus usa a gente para tudo. E o pecado ele nos afasta, porque ele nos tira essa autoridade que nos foi dada por Jesus. Quando a gente vive em pecado, quando vivemos em pecado, a gente está junto da única coisa que Deus se afasta. A gente está junto da única coisa que Deus não vai estar junto. E por que Deus não vai estar junto do pecado? Porque Deus é santo. Deus é santo e a santidade e o pecado não ficam nem juntos. É igual o ímã de energias diferentes. Eles se afastam. Deus ele é santo. E isso mostra que a única coisa que pode nos revestir da autoridade espiritual é a santidade. Se o pecado tira a nossa autoridade espiritual, a santidade nos reveste de autoridade. E é com ela que a gente expulsa demônios, que a gente tem os dons do Espírito. É com ela que a gente trabalha para o reino de Deus. É com ela que a gente faz tudo o que a gente faz para a glória de Deus. E a santidade, ela não é não pecar. Ela é sempre se arrepender. Aquele que é santo não vive em paz com o pecado, ele não vive em pecado. Ele não fica, não, pequei, mas tudo bem. Esquece, deixa para lá. Não, quem é santo se arrepende. E o fruto do arrependimento é o quê? Não voltar a fazer. Esse é o fruto do arrependimento. Então, santo é aquele que sempre se arrepende e não se contenta em viver com o pecado. E Deus fala o quê? Sejam santos como eu sou santo. Nós devemos ser santos porque Deus é santo. E se Deus nos fez a imagem e semelhança dele, não é impossível que nós vivamos longe do pecado. É mais agradável, gente. Então, mesmo sabendo disso, por muitas vezes a gente acha que não tem autoridade, mesmo sabendo que tem a santidade, que não vamos viver em pecado, a gente acha que a gente não tem autoridade por pecados que cometemos antes. Mas você não sabe o que eu fiz. Não sei mesmo, mas Deus sabe. Deus sabe, e sabe o que a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, e em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. O perdão dos pecados. Em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura, deixa as coisas que estão no passado. Já passou, Deus já perdoou. Não permita que o diabo venha te acusar de coisas que já foram perdoadas em nome de Jesus.
E assim como Jesus disse para a mulher adúltera, que iam atirar as pedras nela, vá e não peques mais. Nós somos perdoados, nós somos redimidos dos nossos pecados. Fruto do arrependimento? E não pecar de novo. Ficar caindo no mesmo pecado o tempo todo. Cadê o fruto do arrependimento? Cadê o seu resultado? Tem que demonstrar. Porque também Deus morreu na cruz e não foi de palhaçada. Não foi de brincadeira. Então a gente tem que ter entendimento de que viver em pecado tira a nossa autoridade espiritual. Entendi, beleza, vou viver em santidade. Então eu nunca mais vou pecar. Calma lá, camarada. Você vai sempre voltar para de onde você veio. Você pode sair, mas você vai voltar de onde você veio. Entendendo isso, você não vai lembrar das coisas que aconteceram no passado. Porque já aconteceram. Te trouxe experiência, te trouxe trauma, te trouxe. Mudou aí o seu cérebro, mudou. Mas a Bíblia diz que nós somos nova criatura, e eis que tudo se fez novo. Seu caminho se fez novo. O diabo não pode te acusar de algo que já passou e que não vai voltar a acontecer. O diabo, ele conhece o seu nome e ele te chama pelo seu pecado. Jesus, ele conhece o seu pecado, mas ele te chama pelo seu nome. O diabo, ele vai te chamar pelo pecado para que você volte a cair e você se sinta culpado, para que você não se sinta merecedor da glória de Deus, e você não é, mas só que você tem que ter entendimento disso, não ficar com a autoestima baixa. Até porque Deus, ele levanta sua autoestima, você é filho amado de Deus. Só que Jesus, ele conhece o seu pecado, Jesus conhece todas as suas transgressões, tudo o que você já fez, tudo o que você já pensou em fazer e não fez. Jesus, ele conhece tudo isso e mesmo assim ele te chama pelo seu nome. E não pelos erros que você já cometeu. Ele já perdoou, já foi lavado com o sangue dele na cruz. Ele não vai ficar retomando isso com você. Diante disso, a gente precisa conhecer e se relacionar com quem tem nos chamado. Porque a gente vai conhecer a voz de Jesus, vai reconhecer para que Ele tem nos chamado, quando nós vamos cumprir esse chamado. Porque às vezes nós somos chamados para nos preparar para o nosso chamado. Já pensaram nisso? A gente, nem sempre tem gente que sim com a urgência, mas nós não somos chamados para imediatamente cumprir. Às vezes sim, mas às vezes a gente pode estar sendo chamado para quê? Conhece a Bíblia. Ora, vamos ter um relacionamento mais profundo com Deus. Qual é o seu dom que o Espírito Santo está te dando hoje? Que está descendo sobre você, que você vai cumprir para a glória de Deus. Você precisa saber, só que você precisa ouvir. Através do sangue de Jesus, vertido na cruz, nós temos livre acesso à presença de Deus. Gente, acesso à presença de Deus. É Deus. Aquele cara que criou tudo desde o comecinho, que esteve lá com Adão e Eva, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que soltou as pragas no Egito, é o mesmo que está com a gente hoje. Aquele que enviou Jesus para que a gente, pecador, miserável, incapaz, para que a gente fosse perdoado pelos nossos pecados, para que a gente recebesse autoridade espiritual para cumprir a obra de Deus, para que a gente passasse a eternidade juntos dele no céu. Temos a oportunidade exclusiva, e essa ninguém mais tem, em lugar nenhum. Nós temos a oportunidade de sermos chamados de filhos de Deus, filhos de Deus, amigos de Deus, filhinhos. Existem muitas religiões, mas em nenhuma Deus se relaciona com a gente da forma que o nosso Deus se relaciona, que o Deus verdadeiro se relaciona.
E o Deus que existe, que está com a gente, que permite que a gente sinta da presença dele, quer estar junto com a gente. E quer ser o nosso Pai, quer que sejamos chamados de filhos, de amigos. Nos relacionar de verdade com Deus. A gente precisa buscar um relacionamento profundo com o Pai. Profundo. De verdade, gente. De na hora que você estiver se trocando, você falar, e aí, Espírito Santo, o que você achou do meu look? Aí ele vai falar, achei curto. Aí você, opa, então vou trocar. Ou, nossa, essa calça ficou bem legal. Então vou usá-la de novo. O Espírito Santo gostou? A gente fez o Vestidos e Revestidos, e a recomendação que é sobre as nossas vestimentas, e não que a gente precisa ser tradicional, mas a gente também tem que entender que as nossas vestes também glorificam a Deus. Se tudo o que fizemos glorificamos a Deus, até a forma que a gente se veste, nosso estilo também. E aí a nossa recomendação foi o quê? Pergunta para o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo vai deixar passar batido, você querer saber até isso com ele? Então, a gente precisa buscar esse relacionamento profundo. Só que aí a gente recebe tudo isso, a gente busca. E a gente conhece a voz de Deus. Agora é hora de obedecer. E é a hora que eu falei que nem sempre é fácil. Às vezes vai ser sim fácil. Às vezes vai ser algo que a gente já espera, ou algo que a gente já imagina, algo que a gente já está preparado. Às vezes não. Gente, eu estou aqui hoje. Mas para eu estar aqui hoje, eu enrolei muito. Eu enrolei, porque Deus ele falou comigo em 2020 sobre ministrar os jovens. Aqui, vocês. Ele falou comigo em 2020. E eu fingi que eu não ouvi, não. Porque eu não queria. Eu falei, não, Deus, eu já falo. A Karine também, do Ministério Infantil, a gente ministra com as crianças aos domingos, às quartas-feiras. Mas é diferente, né? A linguagem é diferente, eu posso ficar fazendo graça e tal. Eu também faço aqui, mas tudo bem. Aí eu enrolei. Falei assim, eu não tenho certeza, Deus, se isso é para mim, não. Não sei. E Deus, ele continuou. E ele veio me mostrando passagens e temas para trabalhar com os jovens. Aí eu pensei, vou passar para o Alex e para a Elaine, eles trabalham com os jovens. Aí Deus, não, você vai ministrar os jovens. Eu não. E guardei no meu coração. Falei assim, não, acho que é coisa do meu coração. E se eu quiser ser uma ministra agora? E aí meu coração está me mandando ministrar. Falei, não vou. Não quero ser orgulhosa. Olha, eu já passei na bola. Aí eu orei. Falei, Deus, então, se for da tua vontade, o Senhor me confirma. Confirmou. Não. Queria que não confirmasse. Demorei, gente, falei com a minha mãe. Aí ela, não, você tem que conversar com a Marmota, com o Alex. Beijo, Marmota, ela está assistindo, né? Fui conversar com a Marmota. Aí eu pensei assim, eu passo os temas passo os temas para ela. Aí ela, não, então em 2025, você fala aí com a gente. Eu já estava preparada. Aí ela, isso foi, acho que no começo desse ano. Aí eu fui conversar com ela. Aí ela, não, tudo bem, nesse primeiro semestre a gente já faz uma escala. Oi? Primeiro semestre? Não. Ela, não, mas Deus já não te deu os temas. Eu, né? Você quer? Ela, não, Deus te mostrou. Aí eu, Deus me mostrou. E obedeci. Mas nesse tempo em que eu enrolei para vir ministrar, eu me preparei. Em todos os sentidos. Tanto espiritualmente, lendo mais, sobre o que Jesus tem me falado, né? Me aprofundei no relacionamento com Deus, mas também na minha forma de falar, de expressar também. Fui me preparando. E é o que eu disse, às vezes Deus ele não chama para ser imediato. Porque eu acredito que Ele vai te mostrar, se for para você seguir agora. Mas, às vezes, Ele chama para que você se prepare. E se Deus quer fazer algo grandioso com você, e você estiver despreparado? Não vai. Porque você não estava preparado. Porque Deus capacita. Mas é a gente que dá o primeiro passo.
E a gente precisa obedecer, se sentindo capaz ou não. A gente precisa dar o nosso primeiro passo, porque Deus ele vai fazer o que Ele precisa fazer. O mover do Espírito Santo vai acontecer com ou sem a gente. Se você estiver participando, se você não estiver participando, o mover do Espírito Santo vai acontecer. Deus é plenamente capaz de fazer tudo sozinho, mas Ele chama a gente para participar junto. E não porque nós somos essenciais para que aquilo aconteça, mas porque nós somos amados por Deus. Porque Ele quer fazer junto com a gente. Então, a escolha de participar dos planos de Deus é nossa. Deus, Ele nos mostra os planos. A gente tem o plano da igreja. Plano lindo, gente, do nosso instituto. Deus, Ele nos chamou para que a gente pudesse participar. Agora, se o meu pai não quisesse ouvir e quisesse ficar na mesmice, não, é muito grande, é muito gasto, é muito difícil, tem que ter muita gente. Se a gente não ouve, tudo bem, mas você não vai participar das grandiosas coisas que Deus vai fazer aqui com a gente, enquanto a gente ainda está aqui. Nem se fala quando a gente estiver lá, no céu. Mas Deus tem coisas para fazer aqui, e Ele tem nos chamado para participar dessas coisas. Só que a gente é livre. Assim como nós temos livre acesso à presença de Deus para entrar quando quiser, nós também somos livres para falar: Deus, eu não quero participar do que o Senhor tem para a minha vida. É triste, né? Mas você vai perder. É triste. Mas se nós aceitamos participar daquilo que Deus tem planejado, nós somos transformados. Nós somos transformados. Porque nós ganhamos novas habilidades, nós somos capacitados, nós fazemos novas coisas. E a gente ainda tem a chance de participar da maior missão da história do universo, que é o ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a maior missão da história do universo, porque é a única coisa que vai durar para toda a eternidade. O Evangelho precisa ser pregado. E Deus chama todo mundo para pregar de diversas formas. Até porque nós temos personalidades diferentes. Nem todo mundo vai vir aqui ministrar. Eu não precisava vir aqui ministrar. Mas Deus me chamou. Aí eu falei, se Deus ele vai fazer alguma coisa com esses jovens, com a gente, né, que eu também sou jovem, se Deus vai fazer alguma coisa no nosso ministério, eu quero fazer parte. Eu quero participar disso também. Se Deus vai mudar a história da nossa igreja com o nosso instituto, eu quero fazer parte. Eu quero estar aqui ajudando. Então, a gente precisa também se disponibilizar, e assim como Isaías, dizer: eis-me aqui, e nós seremos usados. Porque mesmo com os erros, mesmo com a nossa falta de capacidade, mesmo com a nossa preguiça, mesmo com os nossos vacilos, Jesus te chama pelo seu nome. E você está sendo chamado hoje. E a gente estava pensando aí, para que eu fui chamado? Continua pensando, não sei se Deus falou, mas continua pensando. Porque Deus ele vai te mostrar, e Jesus ele vai te mostrar o chamado para a sua vida. Eu quero orar com vocês agora.